um esquema multimilionário de lavagem de dinheiro. É uma lavagem de dinheiro num cassino em Porto Iguaçu. Aqui é o caso do Farouk Omairi, outro libanês também naturalizado aqui no brasileiro, que ele também trabalhou no caso da AMIA, trabalhou em vários casos de financiamento no atentado da AMIA, logística de trazer os terroristas do Líbano e do Irã para que cometesse atentado na Argentina. Ele depois ele se enveredou pelo tráfico transnacional de cocaína, é, por meio, né, de contratação de diversas mulas que levavam a droga para o Líbano e outros lugares do mundo a partir do aeroporto de Guarulhos. Então ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal por tráfico de cocaína, foi preso em 2006, foi condenado a 11 anos de prisão, cumpriu seus 11 anos de prisão, foi embora, voltou para a Tríplice Fronteira. O business dele era uma agência de turismo, né, que de fachada. Ele depois retomou esse negócio de agência de turismo de fachada e ele está foragido atualmente, porque tem um mandado de prisão contra ele emitido pela Justiça Federal da Argentina desde 2024, em razão dos atentados da AMIA. Então ele tinha uma rede extensa de negócios que alcançava o Líbano, o Paraguai, o Chile, né, esses grupos terroristas ligados ao Hezbollah e os seus membros e facilitadores. Eles têm muita presença aqui nessa região da Tríplice Fronteira, mas não só na Tríplice Fronteira, mas também nesses países como Brasil, mas Paraguai, Argentina e Chile, com contato direto no Líbano. Aqui a rede dele, né, não vou me deter muito aqui em razão do tempo. Uma outra figura que negocia com o Hezbollah é o Joseph Nasrallah, conhecido como Sheikh. Quem é da polícia aqui na audiência deve conhecer muito esse indivíduo, que é considerado o maior traficante de drogas libanês no Brasil. Ele é naturalizado brasileiro, foi preso na operação da Polícia Federal por tráfico de drogas, chamada Colibra, né, Conexão Líbano-Brasil, em 2007, condenado a 20 anos de prisão. Fugiu da prisão em 2015, foi recapturado em 2019 e cumpre pena. Mas o grupo dele segue ativo, traficando cocaína por Guarulhos. Ele tem uma denúncia, né, pelo Ministério Público da Romênia, recentemente, por tráfico transnacional. Ele opera mundialmente. E um Oi? dos hubs principais dele é operar pelo Líbano. Peraí. Então, no Líbano, né, você não consegue entrar com Tá. droga nenhuma pelo aeroporto de Rafik Hariri ou Porto do Líbano sem ter uma anuência do Hezbollah ou participação do Hezbollah. O Hezbollah controla portos e aeroportos no Líbano. E na época, então, né, antes do 7 de outubro e a guerra que sobreveio, o Hezbollah tinha total controle desses portos e aeroportos. Ou seja, não tem como um traficante de drogas, seja ele de qual nacionalidade for, passar cocaína pelo aeroporto ou porto do Líbano sem a convergência com o Hezbollah. Então, de alguma forma, ele, ainda que não seja um membro do Hezbollah, trabalhou junto com o Hezbollah para poder usar o Líbano de corredor de tráfico de cocaína com outros destinos para além do próprio Líbano, né, e Oriente Médio. Uma operação depois da Polícia Federal em 2021 no Overweight mirou em vários dos parceiros de tráfico deles, outros traficantes ligados ao Sheik foram presos pela PF também com o mesmo esquema, trazer cocaína, né, dos países Bolívia, Peru e Colômbia e através do aeroporto de Guarulhos levá-las para o Líbano, para a partir do Líbano ele ser distribuído mundo afora, em outros mercados. Então, por fim, algumas considerações aqui finais interessantes para a gente fazer em termos de nexo crime-terror é que uma coisa que a gente precisa entender, grupos insurgentes e terroristas, eles, quando veem que tem uma possibilidade de lucrar com uma parceria com uma organização criminosa, eles vão fazer parcerias. Porque o grupo terrorista precisa de dinheiro, de recurso para fazer um ataque. E a organização criminosa pode beneficiá-lo com recursos para que ele possa atuar em ações logísticas para essas facções e organizações criminosas. As alianças entre eles, né, é desnecessário dizer que são muito dinâmicas, ágeis, desburocratizadas, ou seja, eles não têm nenhum paperwork para eles atuarem, simplesmente na base da confiança, e com isso eles operam em termos globais. Na Europa e África já se vê muitas máfias atuando junto com grupos terroristas. Então, máfias europeias, cartéis mexicanos, por exemplo, muito presentes na África, Ásia e América Latina. Os países, claro, que eles buscam se firmar em países politicamente frágeis. Por isso que esses grupos terroristas, o ISIS, Estado Islâmico e a Al-Qaeda, estão muito fortes em alguns países da África, porque são estados falidos ou em vias de falência, ou estados são muito corruptos. Então, esses grupos conseguem se firmar lá. Então, é importantíssimo a gente entender que o terrorismo ele não é somente o ataque, mas uma longa cadeia de ações que precedem e sucedem ao ataque. Nós temos que entender isso para entender que em cada uma dessas etapas, pré e pós-ataque, pode haver o nexo crime-terrorismo
E com isso, nós ampliamos, né, o desafio atual no enfrentamento tanto ao crime quanto ao terrorismo, porque a gente precisa entender essa cadeia para ver em qual parte da cadeia é mais viável não só das forças de segurança, né, as ações de inteligência, etc., para que esse nexo ele seja rompido e nós possamos, então, ter uma eficácia no enfrentamento desses grupos terroristas. Ou seja, da minha parte, eu entendo que não adianta só a gente prevenir ataque. Para prevenir ataque com eficácia, você tem que desmantelar as estruturas de financiamento, facilitação, logística, radicalização e recrutamento de um grupo terrorista. Pessoal, com isso eu encerro a minha fala, a minha apresentação. Desculpa por me exceder o horário, doutora Clarita, mas agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Clarita, acredito que tá sem som pra gente. É verdade, nós não estamos escutando. Vocês estão me escutando agora? Agora sim.